Olá, Ana, tudo bem? Olá, doutor Bonora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem também. É claro que quando a gente fala assim, tudo bem, não é bem assim, tudo bem. Então, se a gente for pegar os nossos domingos, nós estamos um dia de semana, né? Mas se nós formos pegar os nossos domingos, a gente pode observar que ficaram um pouco mais triste, né? É verdade. O que Perdemos aí aconteceu, né? O que aconteceu que agora os nossos domingos já não estão mais tão tão acalentados, alegres, tão alegres? tão alegres, né? Nosso domingo noturno já não é mais o mesmo. Exatamente. E para quem trouxe tanta alegria por um grande espaço de tempo, que aí foram décadas trazendo alegria para as pessoas, para todas as famílias, né? De uma forma descontraída, de uma forma. E o que a gente consegue observar que depois disso, essa passagem, essa perda dessa pessoa, desse ilustre comunicador, como não tem igual, meu ponto de vista, não tem igual, algo além dele trazer alegria para as pessoas, ele acredito que ele fez uma outra coisa muito boa, principalmente para a família. Você tem ideia do que ele fez? Ah, eu tenho ideia. Mas sabe, Bonora, antes até de falar do que eu imagino que seja, né? Eu queria dizer que eu não conheço Ana Miller sem conhecer Silvio Santos. Olha só. Porque o tempo que ele está na televisão é exatamente contemporâneo à minha existência. Então, desde que eu me conheço e me entendo por gente, os meus domingos não vão ser mais os mesmos, porque não vai mais ter o senhor Silvio Santos lá brincando com a gente no domingo à noite, naquela plateia maravilhosa lá. Mas além de um enorme e um grande comunicador da TV brasileira, e pelo que a gente percebe também pelos jornais e revistas, né, uma pessoa extraordinária, super do bem e super ajudava muitas pessoas, né? Eu acho que ele conseguiu fazer uma exímia passagem, se a gente for pensar no aspecto de planejamento patrimonial da família. O que você acha, Bonora? Será? Eu diria que tenho certeza que além dele nos proporcionar a alegria aos domingos, ele não ocasionou tristeza na família e nem Não, divisão na família. não. Então, além dele prestar esse serviço de animador, eu diria que também, se formos observar pelo um outro prisma, ele também foi um instrutor, exímio instrutor. É só a gente observar essa pessoa fez, o que esse profissional fez. Se seguir a risco que ele fez, pode ter certeza. As famílias brasileiras também não terão problemas no futuro. Exatamente, Bonora. Olha Eu que tava... lição que ele deixou. Olha que ensinamento ele deixou. Exatamente, Bonora, eu estava aqui refletindo, né, desde que ou quando ele foi internado, na verdade, né? Inclusive, a gente ficou sem notícias ali por uns 15 dias, né? E eu matutando aqui na minha cabeça, pensando assim, eles estão consolidando ali os últimos detalhes, né? Até porque uma pessoa como a figura do Silvio Santos, eram muitas coisas para se dar conta, né? Eram muitas empresas, são muitas empresas, né? Inclusive, olha só, olha que coisa legal que a gente vai falar aqui. Era o Silvio Santos, mas continuam sendo muitas empresas, porque CNPJ não Não falece, morre. não morre, Não morre. né? Então, assim, olha o legado que ele continuou deixando aqui, e não só das nossas memórias maravilhosas com ele, mas assim, se a gente for pensar do aspecto profissional e empreendedor, não é verdade? Porque ele já começou há muitos anos a fazer as estruturas societárias dele, os arranjos societários dele,
não só contemplando as questões das empresas, dos negócios, mas também, nos últimos anos, procurando muito estabelecer a sucessão, né? Mas uma sucessão, assim, não só de direito, uma sucessão de fato, né? Na qual, inclusive, as filhas começaram a dar sequência no entretenimento que ele proporcionava, né? Não só nos bastidores, inclusive nos palcos, não é verdade? E isso é algo muito difícil de ser conquistado, mas o Silvio Santos ia conquistar, né? Não ia ter jeito, ele ia conseguir. Mas como já não está mais entre nós, eu acho que a grande lição para toda a família brasileira agora é realmente seguir esse espaço da forma que ele fez. É fazer realmente o planejamento patrimonial da família. Que haja realmente essa sucessão e a parte principal é a questão de sem intriga, você não vai ocasionar divisões, porque você vem fazendo isso ao longo do tempo, você vem amadurecendo tudo isso com todos. Sabe por quê, Bonora? Porque quando ele faz esse planejamento patrimonial da família, ele já começa a ser estabelecido lá atrás, ele inclui os membros da família nesse processo de construção. Para discussão. Para participar. Então, ali, as pessoas, elas compartilham dessa experiência, elas podem participar. É óbvio que a decisão final, certamente, sempre foi dele, né? Mas eu acredito que ele sempre soube ouvir e soube encontrar ali as melhores soluções para cada uma das pessoas que estavam ali, para cada atividade, para cada papel que seria desempenhado no futuro, né? E então foi uma construção a tantas mãos, 20 mãos, né? Porque é uma família grande, são muitas filhas. Então, e você vê, a gente não ouviu até agora falar de inventário, ou seja, não vai ter. Não vai ouvir. Não vai ouvir, pode ter certeza. Então, ele conseguiu fazer tudo. Na vida pessoal e na vida profissional, ele conseguiu fazer tudo da melhor forma possível, né? Hoje a gente já consegue ter, por exemplo, alguma coisa para comparar com o Silvio Santos. O que seria, Bonora? Que seria totalmente oposto. Ah, é verdade. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Gugu, que também um animador também que alegrava os domingos. O que aconteceu? Até hoje, você tem problema com a questão de bens. O dele teve abertura de inventário. E não vai acabar tão cedo. Não vai acabar tão cedo. Veja qual a diferença. Exato. E os dois têm o mesmo sentimento pela família. Sim. Diferente. Agora, como lidar com isso? É que teve, por ele ser muito empresário, ele teve acesso às normas empresariais e ele já implementou essas normas empresariais para dentro de sua família com o planejamento patrimonial da família. Já o outro, ele ficou somente no campo artístico e deixou o quê? Um testamento. E aí, a vaca foi pro brejo, como diz o ditado. É exatamente isso. Literalmente. Porque... Piorou a situação do inventário? Piorou, porque acrescentou mais uma etapa ainda, né? Vamos abrir o inventário, vamos abrir o testamento. Vamos abrir o testamento. Aí vem aquela surpresa. Aí complica mais ainda. Veja a sabedoria do nosso comunicador Silvio Santos. Ele foi muito sábio. Essa é uma coisa que vale a pena ressaltar. Foi o Silvio Santos que fez tudo isso? É claro que ele teve a participação, mas é muito evidente a participação de uma assessoria muito boa ao lado dele. Nesse sentido, para poder fazer com que as coisas realmente acontecessem da forma mais lícita possível. Exato. Mais lícita. Até não era para ocultar nada.
Não. Uhum. Tanto é que nós não teremos acesso porque não vai ter processo, né? Não vai ter inventário, então a gente não vai ter acesso a Quantos valores, milhões tinha o Silvio né? Santos? Não, você não As vai saber. estimativas são muito altas, mas ele fez tudo tão corretamente que isso sequer vai ser questionado por qualquer pessoa, ou sequer pelo fisco, ou sequer por qualquer órgão de qualquer natureza, porque foi tudo muito bem estruturado, de uma forma extremamente criteriosa e lícita em quaisquer dos pontos, em quaisquer das matérias. Né, Bonora? Eu volto a frisar na assessoria, que é a questão a importância de quem vai estar fazendo isso para você. Você sabe, Bonora, que esses dias eu ouvi uma fala que dizia o seguinte, né? Nós, como assessores jurídicos e como profissionais da área jurídica, né? A nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente não pode tirar uma família do nada e ir para lugar nenhum. Né? A gente tem que fazer diferença na vida dessa família. Então, eu só vou fazer diferença na vida dessa família se eu fizer com muita responsabilidade, com muita destreza, com muita ética, respeitando os valores daquela família que são importantes para aquela família, né? Dentro da lei, obviamente, né? Isso eu nem falo porque para mim isso é inquestionável, não teria faz sentido. Não outro jeito, né? Mas daí sim eu consigo tirar essa família do zero e levar para algum lugar bom. Agora, também a gente não quer, né? Nós que somos profissionais, que a gente gosta de atuar com essa seriedade, a gente não quer fazer uma coisa para tirar a família do zero, levar para lugar nenhum, ela fica do mesmo tamanho antes de ter conhecido a gente, né, Bonora? Não dá, né? O objetivo é realmente tirar de, como você disse, lugar nenhum, tá? Para levar para um porto seguro. Exatamente, um porto seguro. Que é exatamente isso que se faz quando você faz um planejamento patrimonial familiar. Você acaba dando um porto seguro para aquela família. E aí, Bonora, tem até uma coisa que eu quero colocar, né? Porque aí as pessoas falam assim, as pessoas costumam falar assim, mas que diferença ia fazer para o Silvio Santos, um inventáriozinho ali de alguns milhões, né? Mas a gente tem que refletir que para cada família não importa o valor. O total do valor do inventário, ele sempre vai pesar muito para a família. Por quê? Porque, respeitadas as devidas proporções, as pessoas não vão ter esse dinheiro em conta corrente para pagar esses valores exorbitantes. Nem patrimônio. Nem patrimônio. Então, nem eu, nem você, nem os grandes empresários, nem os grandes artistas e nem o Silvio Santos. Eles não vão ter esse dinheiro com essa liquidez esperando isso acontecer para poder ir lá e pagar esses valores exorbitantes. E se é exorbitante para a gente, é exorbitante para ele também, porque sempre vai resguardar as devidas proporções. Né? Então, assim, imagina, 40% do patrimônio que é consumido no inventário é consumido no meu, é consumido no seu, é consumido no dele. No meu não vai ser. No meu também não. E no dele também não foi, né, Bonora? No dele também não foi. E a gente quer que as pessoas tomem conhecimento dessa situação, dessa possibilidade, da existência desse sistema de planejamento patrimonial da família para que com elas também não ocorra, né, Bonora? Porque a gente não quer esse mal para ninguém, né? Eu acredito que com esse evento que aconteceu, que na verdade a morte do Silvio foi um evento, você viu que não teve emissora que não noticiou, que não fez reportagem sobre isso. Então, esse evento da morte do Silvio, que ele também possa servir para que as pessoas observem essa questão do planejamento. Comecem a pensar de forma diferente. Tá? De não esperar as coisas acontecerem para ver o que dá. É verdade. Começar a se planejar justamente nesse sentido. Quem sabe fazer a alegria de outras pessoas, como o Silvio fez da nossa, vamos fazer a alegria também das nossas famílias,
quando não estivermos mais aqui. Porque o inventário é um problema sério que acaba ficando para quem não faleceu. Para quem fica. Para quem está aqui. E é um problema sério, um problema grave. As pessoas estão num momento muito delicado, uma perda muito grande. Elas ficam emocionalmente muito tristes, muito debilitadas. Eu já passei por isso e estou falando com muita propriedade. Eu posso falar isso, né? No pior momento da sua vida, você ainda tem que ficar lidando com questões burocráticas. E aí você fala assim, meu Deus, como que isso me toma tempo, me toma energia de uma coisa que, tipo, sabe? Tudo que valia para mim, o que mais era importante, porque eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor, já foi. E aí eu tenho que ficar mexendo com aquelas coisas ainda, sabe? E o Silvio Santos, ele foi um exemplo em tudo, né? Até na forma de conduzir, porque ele falou que ele não queria cerimoniais, ele queria uma coisa muito simples, muito discreta, somente amigos. Então, ele conduziu tudo, do início até o final. Até o final. Que é o que a gente fala, que quando tem muitas pessoas que falam, não, mas eu não vou fazer inventário, mas eu vou fazer doação. Eu vou doar os meus bens. Então, ele não vai ter controle total até o final da sua vida sobre os bens, sobre o patrimônio. Você sabe, Bonora, que eu estou resolvendo agora, eu estou arrumando um caso desses, né? Foi feita a doação, mas ela não foi feita nem com reserva de usufruto, nem com incomunicabilidade. E aí o que acontece? Agora, o proprietário dos bens, o legítimo proprietário, ele quer vender, né? Ele fez a doação somente para questões tributárias, né? Para evitar o imposto que está para aumentar. Mas daí, agora ele quer vender o imóvel. Só que a filha está se divorciando do genro e não teve cláusula de comunicabilidade. E aí? Você acha que o genro está querendo assinar? Claro que não. E aí? Me diz, o que acontece? Já pensou você ser senhor de um patrimônio, você é dono e abre mão de tudo isso, achando que, não, mas eu estou fazendo uma doação, a hora que eu quiser eu pego de volta. Não. Doação não volta atrás. Não volta atrás. Bonora, você também teve um caso desses, não teve? Pra você ter uma ideia, hoje pela manhã nós estávamos aqui com um amigo, na verdade, no escritório. E ele está com 84 anos. Que graça. 84 anos. E, só para você ter uma ideia, teve 52 anos de advocacia, tá? Ele. Que demais, gente. Isso é demais. 52 anos que ele falou, agora chega, agora eu vou parar. É louvável. Só que, o que ele veio me trazer hoje aqui para que eu visse o que ele acabou de fazer? Doação. Não acredito, Bonora. Trouxe a escritura. Ai, Bonora. E aí, o que você falou para ele? Ele falou, não, mas eu estou no fim da vida já. Eu falei, meu, e se amanhã precisa vender por alguma coisa? Ah, não, mas meus filhos vão entender. Tá bom, seus filhos vão entender. E o genro e a nora, como que faz? Mas, olha, uma pessoa com conhecimento. Exato, uma pessoa com muito conhecimento. E ainda faz um negócio desse. Então, existem outras alternativas. Então, eu diria assim, não são tão novas. Tá? Sim, não são novas, verdade. Não são tão novas, mas é uma questão que foram um pouco divulgada, pouco trabalhada. Então, cabe a nós realmente estar fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente... das pessoas. Porque se a gente for ver também historicamente, né, Bonora, a amealhação de patrimônio pelas famílias é algo mais recente, né? No Brasil, nós tivemos muita gente que veio de fora, de outros países, vieram aqui colonizar, e aí começaram a angariar patrimônio, etc., né? Então, assim, e outra,
Quem tinha acesso a essas informações, a esse tipo de informação jurídica, são realmente os empresários muito mais abastados e que estavam ali sendo assessorados o tempo inteiro por profissionais altamente qualificados, porque dentro do direito empresarial, esses arranjos sucessórios já são feitos muito normalmente no direito empresarial. Uma empresa controla outra, aí eu faço uma subsidiária, aí eu separo as atividades para poder tributar menos, né? E todas ficam dentro da mesma estrutura controladora. Então, assim, dentro do direito empresarial, isso já é muito normal, né? Acontece que esses grandes empresários tiveram acesso muito rapidamente a isso. E agora nós estamos trazendo esse acesso para todos que quiserem nos assistir, não é mesmo? Porque até porque a internet nos permite trazer muito mais essas informações, não é mesmo, Bonora? E isso facilita muito. E isso facilita muito. Poder trazer essa informação para que as pessoas possam usufruir disso. Você comentou da questão tributária. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, existe também, dentro disso, o planejamento tributário. Sim. Que é muito levado em conta. Exatamente. A gente tem a gente nunca deixa ele em apartado, né? Talvez muitas estruturas societárias não sejam focadas na economia tributária. Porém, sempre haverá uma economia tributária, né, Bonora? E o que a gente observa é que já começaram a falar há algum tempo atrás, não, vamos fazer uma holding, por exemplo. Quando falava de fazer uma holding, o que o pessoal fazia era uma pejotização. Pega todo o patrimônio e coloca numa empresa, num CNPJ. Mal sabe ele que isso também vai dar problema. Não é só isso. Às vezes ele está até assessorado, talvez ele não esteja bem assessorado. Exatamente, Bonora. Quantas coisas que a gente pega de outros profissionais. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela já tem uma estrutura de holding, né, dentro dos negócios dela. E aí essa pessoa me falou assim: não, já está tudo certo, o meu inventário já está resolvido porque eu já tenho holding. Eu falei: ai, que bom, então, e daí você já pagou o ITCMD, você já fez... Ele: não fiz nada disso. Daí eu falei: então não está resolvido, não. Você fez a metade do caminho, a outra metade você não fez. E dependendo dessa metade do caminho que fez, se fez errado, atrasou mais ainda. Atrasou, atrapalhou. Tá? Dependendo se fez essa metade, uma coisa que eu costumo dizer aqui, né? Que o mais importante do que a velocidade é a direção. Ah, com certeza. Com certeza. Se eu tiver 200 por hora no sentido contrário, a cada minuto que passa eu estou mais longe do que acerto, do meu objetivo, do meu destino. Já dizia o ditado: quem não sabe onde está, não sabe onde quer chegar. Tem que calcular todos os passos. E a velocidade, se você estiver rápido, só que fizer desvio, fizer o caminho errado, você vai demorar muito mais. Cada vez mais longe, cada vez mais longe. Então não adianta você falar assim: eu estou fazendo meu planejamento, já fizemos uma pejotização. Vai estar enrolado do mesmo jeito. E aí, Bonora, acho que a gente até podia começar a vir trazer mais esse tipo de informação para o pessoal, porque, assim, existe muito essa informação errada, né, Bonora? Sim, existe a pejotização, ela é um fato e ela é adequada para algumas situações, né? Sim. Mas não é... utilidade. Exato, mas não é para o planejamento patrimonial da família. Ela está fazendo desvio de função. Isso, então assim, aí as pessoas estão atribuindo a ela uma função que ela não tem. Não tem. Né? E aí, de repente, que nem essa pessoa que eu conversei, ela acha que realmente está tudo certo, mas não está. E é por falta de informação que ela não sabe que não está. Então, vamos lá. Por falta de informação, ela deve estar sendo assessorada por alguém. A falta de informação não é dela, é do profissional, talvez, que esteja assistindo. Exato. Tem profissionais e profissionais, né, Bonora?
E aí a exatamente. gente sempre tem que escolher com o máximo zelo, né? Avaliar muito bem quais são as opções. Eu tenho um cliente aqui, ele é do interior de São Paulo. Ele, inclusive, viu uma live nossa, ele adorou uma live que a gente fez. E ele falou assim, olha, eu conversei com muitas pessoas antes de te escolher, né? E assim, eu acho que ele fez muito certo, porque a gente não pode falar que está tudo errado que as outras pessoas fazem, né? Mas existem formas de você fazer, né? Existem muitas formas. E dentre essas formas, tem realmente formas erradas de se fazer, né? Então, eu acho que tomara que ele tenha visto as coisas que eram erradas e já tirou. Aí ele deixou algumas ali opções de que ele viu que fazem as coisas certas e daí ele fez a escolha dele, com quem ele teve uma maior conexão, uma maior segurança e, né, e etc. Mas é importante que as pessoas busquem essa informação, não só às vezes com a pessoa que está assessorando, né, mas de uma forma mais geral para poder sim inclusive avaliar o trabalho que ela está recebendo do outro profissional, não é verdade? Só voltando agora, lembrei aqui do Silvio Santos de novo. Só voltando no assunto Vamos! da sua Ele é estrutura. sempre pauta de conversa. Ele não começou a fazer esse sistema agora. Não é porque ele estava com Não, 70, 80, 90 anos. não. Então, planejamento patrimonial se começa, de preferência, o mais rápido possível, independente da idade. Tá? O Exatamente. mais rápido possível. Porque você já começa a formar seu patrimônio dentro de uma estrutura já pré-estabelecida que você sabe o que vai acontecer. Exatamente. Porque Então, daí você aproveita essa estrutura que foi montada hoje para abarcar todos os futuros negócios. E aí todos eles já entram corretamente nessa estrutura. porque senão vai falar assim, não, mas ainda tenho muito tempo de vida ainda para me cuidar disso aqui, mas a gente não sabe o que pode acontecer com a gente amanhã, ou daqui Sim, a pouco, sim. ou daqui a pouco. Por isso que esse sistema é muito bom, né? Porque uma vez feito, ele já contempla o futuro e o presente, né? Ele já está certo para o presente, mas também contempla tudo que for feito no futuro, né? Eu Perfeito. falo, eu falo que ele é um filme, né? Ele vai seguindo a vida e vai filmando conforme a vida vai acontecendo, né? Mas se parar, ele para junto e ele está totalmente perfeito para que não haja inventário. Que dá a vantagem, como ele está falando de pessoal da comunicação, né? A vantagem de se fazer isso logo no início, de montar uma estrutura de planejamento familiar no começo da vida, e não no final, é que no começo já consegue escrever esse roteiro. Olha, eu quero que acontece isso. É como se estivesse escrevendo uma novela, né? A É, mocinha vai beijar o bandido em tal cena. É exatamente isso, como se estivesse escrevendo um roteiro. Então, você Perfeito. consegue. E mais um detalhe: enquanto lúcido, você pode alterar o roteiro que você quiser. Escrever a história que Exatamente. você quiser. Ah, não gostei desse personagem. Vamos E mudar a por história? quê? Porque você mantém o controle de tudo, Exato. que numa doação não acontece. Aí você não pode mais mudar o roteiro, Não. Você escreve né? uma vez só. Aham. Acabou. Escreveu, está escrito. É. E essa é a diferença, né? Uma das, né? Na doação, escreveu, tá escrito, para você mudar, você depende de terceiros. Aqui no nosso sistema de planejamento, não. Você continua escrevendo ao seu jeito, conforme as coisas vão acontecendo. É dinâmico, é um organismo vivo. É um Isso. organismo vivo. Você consegue dar o destino que você quiser a qualquer momento. Uhum. E foi o que o Silvio fez até o final. Você pega lá, você acompanhou quando o Banco Pan-Americano faliu? Quando ele vendeu Uhum. o banco? Era mais um negócio do grupo dele. Era um negócio do grupo dele. É um negócio. Só mais Exatamente. um. Não afetou qualquer uma das outras empresas dele.
E nem o patrimônio particular. Nem o patrimônio Embora particular. ele tivesse, óbvio, né? Ele tivesse caixa para arcar com tudo, e ele arcou com tudo, né? Mas sim, além dessa segurança patrimonial que existe, né, Bonora? Porque sim, era um negócio de risco, né? E de muito valor. De muito Altíssimo valor. valor. Poderia ter impactado arduamente no patrimônio pessoal dele, se ele não tivesse um sistema de holding. De qualquer forma, nem chegou perto, nem se cogitaram tudo isso. Nem foi cogitado, exatamente. Que passou batido. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É assim que deve ser feito. É assim que deve ser feito. E isso tudo respeitando as regras legais. Sim, sim. Não está burlando nada. Não tá Tudo da lei, exatamente. E levando isso já para a vida empresarial, as pessoas acabam não tendo esse discernimento de que esse planejamento facilita a vida dela como empreendedor, como empresário. E muitas das vezes, com aquele sonho de empreender, acaba investindo boa parte do patrimônio que ele adquiriu na vida. Um negócio que não deu certo vai impactar no patrimônio que ele construiu. Sim, e seria muito injusto, né, Bonora? Porque, veja bem, a atividade empresarial ela é uma atividade de risco. A gente sabe disso e a gente sabe, inclusive, que a lei, né, fala, olha, toda atividade empresarial é de risco. Mas eu não poderia colocar esse risco, jogar, inclusive, para a pessoa, porque ela está trabalhando, né? E existem, claro, as opções em que ela responde pessoalmente, se ela não tiver sido zelosa com os negócios, digamos assim, né? Para ficar uma terminologia mais fácil para o nosso público entender. Mas aí arcar com o seu patrimônio pessoal de uma vida inteira, né? Então, se existem ainda outras formas, inclusive dentro da empresa, de você arcar, responder, não seria justo, né? É assim que, infelizmente, a grande maioria ainda continua fazendo dessa forma. Sim, tem muita gente que passa por isso. Deixando o seu patrimônio exposto, tá? Pela sua atividade física, pela sua atividade empresarial que ele desenvolve, que ele está na ativa. Infelizmente, é uma pena que isso ainda aconteça. A gente gostaria que realmente as pessoas tivessem a tranquilidade para trabalhar no seu investimento, no seu projeto, sem que comprometesse amanhã ou depois, colocasse em risco o seu patrimônio. É verdade. Porque ela trabalhou uma vida para poder ter isso. É verdade. É bem verdade. Enfim, é o que temos, é o que nós estamos fazendo aqui, tentando levar realmente essa informação para mais pessoas, para que realmente a gente consiga mostrar, demonstrar que existe formas diferentes do inventário e da doação para se fazer uma transmissão de bens e de forma mais barata, como a gente diz aqui, mais barata. Sim, de forma muito mais econômica e mais econômica. Tão legal quanto, né? Tão legalmente, juridicamente legal quanto outras opções, né? Além do legal, eu acrescentaria mais uma palavrinha. Qual? Legal e atual. Na verdade, testamento é uma coisa assim ultrapassadíssima. Nem na novela mais, né, Bonora? Eu ia chegar nessa questão com você, né? Na nossa primeira live, a gente falou assim, só em novela. Não falamos isso? Já queimamos a língua. Nem na novela, até eles já se atualizaram, Bonora. Nem na novela isso funciona. Então, você viu aí, foi recente, aí passou na novela, nem sei qual que é o nome, acho que é o Paraíso. O nome... Eu não sei também, eu não assisto novela, tá? Eu não tenho tempo para assistir novela. Mas eu fiquei sabendo que até na novela já mencionaram, olha, é necessário, num planejamento, fazer uma holding, criar uma empresa para cuidar do patrimônio e ficar bem distribuído através de cotas,
Mas foi assim, bastante explícito, me disseram. Inclusive, ele falou assim: e daí cada um de vocês já sabe a quantidade de cotas que vão deter, né? Teve uma fala dessa. Então, mais uma vez, eu tinha obrigado a tirar o chapéu para o Roberto Marinho. Está trazendo, querendo ou não, agora ainda o grupo do qual ele fundou, que ele também tinha uma holding, que ele também não teve testamento, ele não teve. Também não teve. O grupo está mostrando, trazendo coisas atuais para a população. É verdade. Está tentando atualizar a população, as famílias, com relação ao que é planejamento patrimonial. Estão honrando mesmo o legado dele, né? Não, você vê que... Literalmente. Mesmo falando desse mundo aí, esses dias eu acabei vendo uma matéria também, acho que de um cantor que ganhou um avião. Você viu uma reportagem assim? Sim, vi. Ou para onde foi o avião? Para holding. Ganhou um avião de presente. Foi para holding, nem dele não era a holding. Não é. Da namorada, porque se fosse para dele tinha que pagar ITCMD. Olha que o pessoal tá. Tá rápido, hein? Você vê que o pessoal tá ficando ligado. A sociedade tá. Mas é um pessoal mais jovem, mas é muito pouco. E é atual, é muito atual isso, realmente. E é muito pouco. É muito pouco. Frente a todo esse patrimônio que existe no nosso país. É muito pouco. Imagino a quantidade, né, de economia que as pessoas teriam se elas soubessem, né, utilizassem esse sistema efetivamente e, né, de certa forma, se atualizassem com esse sistema e deixassem o passado para o passado, haveria uma economia generalizada muito grande, né? Não só a economia financeira, tá? Mas o desgaste das pessoas, o desgaste emocional, tá? As intrigas dentro da família. Porque você tem que fazer isso ainda. Pode falar. É engraçado, Bonora, uma coisa que a gente vê muito, 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 enquanto os patriarcas estão vivos, né? E eles em vida, eles mantêm a harmonia familiar. Harmonia. Porque eles já chegaram e falaram assim: olha, tal assunto está resolvido, eu não quero mais ouvir falar disso, e botamos uma pedra em cima disso e ponto final, né? Agora, a partir do momento que ele vai embora, o que acontece? Aquelas duas pessoas que de repente tinham alguma intriga, alguma situação que não ficou bem resolvida, é como se os patriarcas levassem essa pedra junto com eles embora e o negócio ficou aberto de novo. E os familiares começam ali a rever essas questões. Porque aquela vez, há 1000 anos atrás, você me fez isso, porque você não sei o quê. E aí começa. É impressionante. Olha que eu já fiz inventários também, viu? Olha, mas é uma coisa que hoje a gente está correndo disso. Tá? Correndo, claro. Quem que é isso? Correndo disso. A gente está fazendo esse trabalho realmente de formiguinha, tentar falar com as pessoas e fazer essa transição enquanto elas estão presentes. Exato. Tá? E não depois quando elas estiverem ausentes. É muito mais prático hoje você fazer enquanto a pessoa está presente. É como você disse, né? O melhor momento é agora, é fazer agora, hoje, enquanto está tudo bem. Principalmente enquanto está tudo bem. Enquanto a pedrinha está ali, ó, e deu ponto final naquelas questões que ficaram soltas ali. E, afinal de contas, é o patriarca que é o dono do patrimônio. Exato. E é uma vontade que deve ser respeitada quando ele não estiver mais aqui. Então, e as pessoas ao redor dele, elas entendem isso. Então, por isso que enquanto ele estiver aqui, elas vão respeitar a decisão dele. O problema é que quando ele não está mais aqui, né, o patriarca, a matriarca, ou ambos, aí as pessoas respeitaram até aquele momento e aí depois elas começam a se... Porque quando você não faz esse planejamento patrimonial enquanto você está presente, quem vai fazer esse planejamento depois que você estiver ausente?
O governo. Mas você vai pegar o Código Civil, olha, metade é do meieiro e o restante é proporcional a cada um dos herdeiros. Não só é ele que vai fazer, como ele vai pegar uma boa parte, né? Mas não vai trabalhar de graça, né? Não, é justamente a hora que ele divide, ele fala, uma parte é minha. Primeiro ele tira a minha parte, uma parte é minha, o resto eu vou dividir assim, ó. Metade do que sobrou é do meieiro, e a outra metade que sobrou nós vamos dividir para os herdeiros. Exatamente. Talvez não fosse essa a vontade do patriarca. Não. Como ele não fez em vida, ele abdicou-se de fazer isso. Perdeu a oportunidade de fazer do jeito dele. De fazer do jeito dele. Deixou para o governo fazer. Vê como que é interessante essa história. É isso aí. E isso é muito comum, né, Bonora? Quando a gente se omite, alguém escolhe pela gente, alguém faz. Exato. E não tem o que reclamar depois. Uma vez sacramentado, uma vez feito, acabou. E um detalhe, você não está mais aqui para contestar, né? Então já foi, está resolvido. É isso aí. E aí, como diria o nosso queridíssimo comunicador Silvio Santos, quem quer dinheiro? O governo quer bastante, tá? O governo quer. Ele é o primeiro da fila. Ele é o primeiro. O que sobrar, nós dividimos. Exato. Eu tiro minha parte, depois o que sobrar, vocês dividem. É mais ou menos, mas é isso mesmo. Não tem... Mas, querendo ou não, já falamos quase 40 minutos, hein? Nossa, voou o tempo, né, Bonora? Desse jeito o pessoal não vai querer assistir a gente. Não vai. Mas aqui, essa informação, um pouco da descontração, acho que vale a pena. E a gente realmente tem que, como nós já falamos outra vez, nós temos que fazer mais, tá? Temos que fazer mais. Verdade. É sempre muito gostoso. Tá? Eu te agradeço demais o convite, Bonora. Muito obrigada por me receber aqui no seu canal. E a gente sempre tem essa conversa tão gostosa, tão fluida, tão leve. E a gente pode, além de tudo, contribuir para as outras pessoas terem conhecimento desse assunto, da importância na vida delas desse assunto. E que elas considerem mesmo. Conversem com a gente, manda dúvida no seu canal, né, Bonora? Manda no meu também, a gente pode conversar. Não fiquem com dúvidas, né, Bonora? Isso é importante. A dúvida que o pessoal fala assim, mas é uma pergunta assim, uma pergunta tonta, alguma coisa assim. Não existe pergunta tonta. Pode ter certeza. Tá? E pode não ser dúvida só para quem está fazendo a pergunta. Tá? Com certeza não é. Outras pessoas também. Exato. Porque esse universo é muito grande. Aí um tá com vergonha, não quer perguntar, mas não tenham vergonha com relação a isso. É isso mesmo. E a gente se coloca realmente à disposição para estar falando sobre esse planejamento patrimonial e que seja uma forma realmente de não só fazer economia financeira, mas também para que a gente possa evitar conflitos e ter uma vida mais harmoniosa dentro da própria família. Quando você consegue fazer esse trabalho. Contribuir verdadeiramente para tirar a pessoa do nada, do lugar nenhum, e levar para o porto seguro, né? Exato. É isso aí. Doutora, mais uma vez eu agradeço aí a disponibilidade de poder participar com a gente, de a gente poder bater esse papo aqui tão gostoso, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Bonora. Muito obrigada. Muito bom. Sempre muito bom. Então tá, vai. Vou disponibilizar para você postar isso no seu canal também. Obrigada, isso mesmo. Tá. Faz sucesso o seu vídeo, viu? Nós estamos trabalhando. Muito bom, Bonora. Muito obrigada.